Sangramento de pílula, de pausa da pílula, seja uma pílula de que você usa 21 e para 7, 24 e para 4. Você para a pílula a cada 3 meses para sangrar, porque isso é saudável, isso não faz a mínima diferença. Não existe qualquer correlação entre o sangramento da pílula do ponto de vista de fisiologia, de saúde endometrial, essa parede interna do útero. Não existe qualquer correlação entre isso e a fisiologia do ciclo menstrual. A fisiologia do ciclo menstrual é uma onda de estrogênio com o ovário desenvolvendo o folículo até ovular. Um rompimento do folículo, ovulação e a progesterona depois. 2 ondas de hormônio sincronizadas que terminam ao final. Não é uma questão monofásica e monótona e cotidiana. Isso programa de maneira diferente o seu metabolismo e o seu endométrio. A pausa na pílula para sangrar, ela não regula, portanto, nada. Ela bloqueia o ciclo e essa pausa ela só é conveniente para substituir os escapes eventuais que a pílula tem por um sangramento planejado para você saber quando você vai sangrar e usar o seu absorvente. Não, sei lá, você quer evitar de ir à praia por causa disso e tal, não sei o quê. Mas vamos, por exemplo, supor que o seu ciclo ele esteja irregular pela SOP, que é a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta causa. Que é a síndrome do ovário policístico. Exatamente. Né? E pensando em mulher jovem, é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e até a 10ª causa é SOP. Se você tem SOP, você provavelmente tem um fundo metabólico de estresse oxidativo celular, inflamação crônica, modulando também uma resistência à insulina, uma alteração de microbiota intestinal, que vai participar desse mecanismo de inflamação. Exatamente. Aumentando a permeabilidade, né, da absorção. Absorção, barreira imunológica, vai dar vários gatilhos para inflamação crônica. Essas mulheres com SOP têm alteração da pulsatilidade dos hormônios da hipófise, uma doença super multifatorial. Se você acha que o sangramento regular da pílula está supondo alguma saúde reprodutiva, tudo isso que a gente falou aqui não está sendo trabalhado. E, pior, a pílula vai piorar a sua microbiota intestinal. E se você tem SOP, ela vai piorar a resistência à insulina. Essa é uma população particular de mulheres em que o efeito metabólico da pílula é maior. E é justamente quem mais usa, porque quer regular o ciclo. Existem muitas alternativas, basta a gente olhar para microbiota e ajustar. Para resistência à insulina e ajustar. Carências nutricionais e alterações metabólicas. Não é ajustar com remédio, ajustar com mudanças e, eventualmente, medicações. Depende como vai estar. Exatamente. Aí você vai lá, você precisa perder peso, você está acima do peso, vai ter que perder. Sua dieta vai ser diferente. Para o resto da vida, ninguém que tem diabetes e hipertensão pergunta se vai ter que mudar de vida para o resto da vida. Mas as mulheres... Até pergunta. Alguns, né, ali ainda se questionam. Eu não sabia. Exatamente. E quando você dá o remédio para colesterol alto e depois que a pessoa já fez dieta e não baixa, aí você fala, acabou. A pessoa parece 6 meses depois, mas tá alto porque você parou. A pessoa tá comendo direitinho, tá fazendo atividade. Não sei, acabou, não sabia que era para continuar. Já resolveu, né? Assim, quando você tem uma pneumonia, você toma um antibiótico, você está tratando uma doença aguda. Resolveu, parou de tomar. Agora, se tem uma condição crônica, exatamente. Você não vai se perguntar. Assim, pode se perguntar, faz parte do processo do paciente de aceitação da doença. Você pode até não tomar, mas você tem aumento de risco cardiovascular, Exato. De AVC. Tudo isso também tem que saber. Exatamente. E aí você tem que pensar que a sua vida vai ser diferente. Você tem uma doença que vai te acompanhar por uma programação genética até o fim da vida. Para SOP, para endometriose, é a mesma coisa. E aí, assim, muitas mulheres estão usando pílula, né, para controlar a SOP, estão sangrando de maneira regular e pensando, tá tudo controlado, tá tratado. Dali 5, 10 anos, aquela mulher que se expôs a uma programação metabólica pior com esse uso da pílula, ela para tentar engravidar, por exemplo. Ou porque já não vê mais sentido em usar ou porque teve um efeito colateral que ela não tolerou. Ela vai ver que dali 2, 3 meses, todos esses mecanismos metabólicos ainda estão lá e eles vão programar o seu ciclo errado todo de novo. E aqueles primeiros ciclos normais que você viu logo dão lugar a esse ciclo irregular outra vez. Acne, queda de cabelo, aumento de pelos no corpo, tudo isso vai aparecer outra vez. Né? Sem contar que, usando a SOP como modelo ideal, a gente já sabe que ela está associada por essa disfunção metabólica, risco cardiovascular aumentado e risco de depressão. Independente de estar acima do peso e com acne, que é uma questão estética
à parte. Então a gente sabe que é a disfunção decorrente de resistência à insulina, inflamação crônica e alteração da modulação neuronal pela falta da ovulação. Esse desequilíbrio de estrogênio e progesterona parece estar por trás de alterações também de alopregnenolona, um excelente modulador da via do GABA, um neurotransmissor importante por causar, em parte, uma sensação de bem-estar. De tranquilidade, né? Tem que... Então, está associado à depressão. Níveis maiores de ansiedade, porque mexe no GABA, né? Exato. E, consequentemente, de ansiedade crônica, depressão. Exatamente. Acho que